O governo propôs nessa segunda-feira, dia 15, uma mudança no arcabouço fiscal, nas regras de superávit ou de déficit das contas públicas brasileiras. E agora ele se propõe, ou mostrou, que gastará ainda mais do que vem gastando, mostrando que o arcabouço fiscal desenhado por ele mesmo é simplesmente impossível de ser alcançado. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que nesse canal e em tantos outros, a gente falava que matematicamente essas contas eram impossíveis de serem alcançadas. Conta básica de mais e menos, com os gastos crescendo de forma exponencial por parte do governo e simplesmente aumentando impostos, ou seja, tirando dinheiro da pessoa física e das empresas, ele para a economia como um todo. Ele estrangula o setor privado e continua aumentando seus gastos. Mas, para não parecer uma narrativa, voltemos aos números aqui e, principalmente, fica até o final para mostrarmos como isso já vem afetando o mercado. E o mercado não significa simplesmente os seus investimentos, mas todos os agentes econômicos que reprecificam os ativos na economia. E como, por exemplo, a moeda, que faz com que o pãozinho fique mais caro na ponta final lá na padaria, impactando principalmente a camada mais pobre. Portanto, tudo sempre foi uma narrativa, tudo sempre foi uma mentira. E isso em números foi sempre exposto aqui. E agora eles mesmos deixam isso claro. Vamos entender mais a fundo o que está acontecendo no Brasil. Pois bem, nessa segunda-feira, dia 15, o governo propôs, por meio da Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada PLDO de 2025, reduzir as metas de superávit primário para as contas públicas, não apenas para 2025, mas também para 2026. Isso significa que o governo estará reduzindo a diferença entre as receitas e as despesas, tornando clara, tornando objetiva e tornando aberta para todo mundo, que todos nós já sabíamos, que as despesas serão maiores do que as receitas. A mesma coisa que você na sua casa gastar mais do que ganha de forma estrutural. Nessa LDO, o governo também estimou que só alcançará superávit, ou seja, que passará a gastar menos do que arrecada no ano de 2026. Mais uma vez, se torna impossível, assim como em 2022, no final do ano, e começo de 2023, nós anunciamos que o projeto desenhado pelo governo era impossível, em 2023 eu cravo aqui novamente. Essa meta não será alcançada mais uma vez e o déficit no Brasil continuará crescendo. Vamos lembrar que antes a previsão de alcançar superávit, desenhada por esse mesmo governo, era em 2025, coisa que eles alteraram agora, jogaram para 26 e também não será crível. Pois bem, vamos apenas mostrar aqui o que é um superávit e o que é um déficit. Basicamente, é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. Quando ele arrecada mais do que ele gasta, você tem um superávit, as contas positivas. Quando ele gasta mais do que arrecada, ele tem um déficit, ou seja, ele tem um rombo nas contas públicas que precisa ser fechada. E esse dinheiro vem através de alta de impostos ou o governo se endividando, como, por exemplo, você que investe em títulos públicos, empresta dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade e ele se endivida para fechar as contas dele, ou seja, para cobrir o rombo do que ele gasta mais do que ele arrecada. E o que o governo falou agora é que, basicamente, nos próximos anos continuaremos a ter déficit. Ou melhor, ele disse 2025, mas já sabemos que o restante para 2026 também não será alcançado, como a gente falou. Vamos mostrar uma matéria, então, aqui que saiu em abril de 2024, falando que, sem receita extra no radar, o governo avalia reduzir a meta fiscal para 2025. Veja, essa matéria é de 9 de abril. Nós falávamos que essa meta seria mudada lá atrás, quando ela foi desenhada, porque ela simplesmente era impossível de ser alcançada. Dia 9 de abril falaram que eles possivelmente mudariam, até que ontem, dia 15, estou gravando agora dia 16 de abril às 10h30 da manhã, ontem eles efetivaram essa mudança. Basicamente, o governo está na exaustão de aumentar impostos, ou seja,
aumenta impostos de todos os lados e essa receita está chegando no limite. Nós não toleramos e aguentamos mais, não suporta mais o setor privado pagar impostos. Isso, obviamente, é um estímulo ao mercado informal, um estímulo a sonegar impostos, e aí, como diz a curva de Laffer, em algum momento, por mais que o governo suba os impostos, a receita começa a cair. Só que a conta das despesas é algo que eles poderiam sim controlar, eles poderiam cortar os seus gastos e cortar suas despesas. Mas é algo que está longe do DNA desse governo petista, que precisa distribuir dinheiro subsidiado, barato, com aquele discurso mentiroso que, por fim, a maioria já não acredita mais, vendo que é uma falácia, sempre foi uma falácia, uma mentira, em que eles gastam para eles, para manter o projeto de poder deles. Mas, obviamente, eles precisam vender isso de forma mais bonita, dizer que é para os pobres, dizer que é distribuição de dinheiro do rico para os pobres, e a gente está vendo que a inflação está, sim, tornando uma preocupação bastante alta também da camada mais pobre, ou principalmente da camada mais pobre. Ou seja, no campo da receita, eles dependem de uma economia indo melhor para receitar mais, ou até mesmo do legislativo, que vem impondo certas dificuldades em aprovação da equipe econômica em projetos de aumento de impostos. Já aprovou muito. Atuam ali em certa parceria. Já subiram muito os nossos impostos, já aumentaram aquilo que nós configuramos como roubo, o que nos tomam de forma coercitiva e nós não temos a opção de não pagar, mesmo se não queremos usar aquele serviço, na minha opinião, é configurado como roubo. Pois bem, o Legislativo já aprovou grande parte dessa alta dos impostos, mas vem impondo determinadas dificuldades. E o campo das despesas, que estaria na mão do governo deles cortarem, obviamente, eles não querem fazer, porque isso prejudica ainda mais a popularidade no curto prazo, que desse governo já está em queda. Pois bem, vamos analisar então aqui alguns gráficos em que eu acho interessante para colocarmos em pauta esse assunto. O primeiro deles seria aqui uma matéria que saiu no G1, na Globo, falando que o governo propõe reduzir as metas para as contas públicas e o superávit só será alcançado, na minha opinião, não será, friso aqui, em 2026. Ou seja, dentro disso aqui a gente vê que em 2025 agora, a meta que era ter superávit, uma sobra de 0,5% do PIB, eles jogaram para zero. Só que tem aquela banda em que eles permitem, como se fosse um erro técnico. Ou seja, será permitido até um déficit de 0,25%. Vamos lembrar que o projeto inicial era superávit de 0,25%. Sobrar dinheiro em caixa para poder ou pagar dívidas ou investir em educação, tecnologia e inovação, que obviamente esse governo é contra. Em 2026, então, a meta ficou ter um superávit de 0,25%. Na minha opinião, não será alcançado. 2027, 0,5% e 2028, 1%. Já vimos que o arcabouço fiscal não muda nada. As regras no Brasil não mudam nada. Elas servem para serem mudadas no meio do caminho e trazer mais insegurança jurídica e falta de previsibilidade ao longo do tempo. Um outro ponto importante é que também foi anunciado aqui, ó, o governo propõe alta de R$ 90 no salário mínimo de 1.412 para 1.502. Já tivemos a oportunidade de analisar em outros vídeos aqui nesse canal que o aumento do salário mínimo, que tem a ver com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, dos últimos 12 meses até o mês de novembro, mais a alta do PIB consolidado nos últimos 2 anos, basicamente sobe o salário mínimo acima da produtividade brasileira que está estagnada. Quando você sobe o salário mínimo, você sobe não apenas daquele trabalhador, dos aposentados, dos pensionistas, dos funcionários públicos, e isso faz com que aumente o gasto público, aumentando a dívida. Mais cedo ou mais tarde, se as empresas não veem crescimento na produtividade frente àquilo que os trabalhadores produzem, isso estimula as empresas a mandarem embora. Ou seja, não é simplesmente ser contra o salário mínimo por si só, mas sim que ele, sem aumentar a produtividade, invariavelmente estimula as empresas a mandarem embora, uma vez que os trabalhadores não conseguem produzir aquilo que as empresas gastam com os trabalhadores. Pois bem, seguindo aqui então numa nova matéria, a gente vê divulgado pelo Poder 360 que a dívida bruta no Brasil já ultrapassou R$ 1 trilhão de crescimento sob o governo Lula 3. Vamos falar daqui a pouco sobre o endividamento do PIB, então eu quero dar ênfase aqui em que em valores a dívida bruta sobe R$ 1 trilhão
nesse governo Lula 3. Olhemos aqui, então, que no governo da Dilma, aquela catástrofe econômica tinha subido 765 bilhões. Agora, com o Lula, ultrapassa a marca histórica e já cresceu 1 trilhão de reais. Vemos que no Temer já tinha diminuído, no Bolsonaro diminuído drasticamente, e a gente vê agora no Lula 3 essa dívida bruta crescendo drasticamente. Aqui também nós vemos a dívida bruta sobre o PIB, em que está no maior nível desde junho de 2022, tinha crescido com a pandemia. O Brasil foi um dos únicos países do mundo que entregou uma relação dívida-PIB menor do que estava pré-pandemia em 2022, e aí agora já voltou a crescer. Mas vamos falar daqui a pouco com outros dados do Fundo Monetário Internacional sobre essa relação dívida-PIB. E, portanto, o déficit nominal do Brasil volta a superar 1 trilhão de reais. Qual é a diferença entre déficit primário e déficit nominal? Déficit primário é aquela diferença, como falamos no começo do vídeo, entre as receitas e as despesas. Quando você tem despesa maior do que a receita, você tem um déficit. O déficit primário, o déficit nominal, você ainda coloca nessa conta os juros da dívida, o custo dos juros da dívida. Portanto, em 2023, em que o Brasil tinha tido um resultado de 230 bilhões de reais, sob uma métrica, e sob a outra métrica, 250 bilhões de reais de déficit, que foi o pior ano da história, à exceção de 2020, que teve expansão de gastos por conta da pandemia. Agora, o Brasil, ainda incluindo os juros dessa dívida, ultrapassa o custo de 1 trilhão de reais de déficit, mais ou por volta de 10% do PIB. Isso é simplesmente inimaginável para um país que tem o monopólio de emissão do real, que não tem uma demanda grande por ele internacionalmente. Ou seja, isso é inflacionário por natureza mais cedo ou mais tarde, tá? Mas dando sequência aqui, essas novas metas que nós falamos aqui, elas precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. E olha só que número absurdo. Com a redução da meta fiscal em 0,5 ponto percentual do PIB em 2025, como acabamos de falar, essa flexibilização de 2025 e 2026 no PIB, como o governo anunciou com esses novos números, o espaço que o governo pode obter para novos gastos públicos é de cerca de 161 bilhões de reais. Ele flexibilizou a meta para poder gastar mais em 2025 e 2026, dizendo que antes teria superávit, agora vai ter déficit. Portanto, isso abre espaço para ele gastar mais 160 bilhões de reais a mais. E vamos lembrar que o estabelecimento dessas novas metas, se aprovado, porque precisa ser aprovado pelo Congresso, facilita, como acabamos de falar, a realização de gastos públicos. Por quê? Porque no caso das projeções da arrecadação não estarem caminhando conforme os números divulgados inicialmente, o governo teria que bloquear ou contingenciar os seus gastos. Como agora ele fala que vai poder gastar mais porque flexibilizou essa meta, basicamente amplia em 160 bilhões a possibilidade deles aumentarem esses gastos. Vamos lembrar que esses gastos já foram flexibilizados. Na semana passada, e aí o Legislativo atuou, permitiu que o governo gastasse 15,7 bilhões a mais do que estava previsto, e isso contrata esses mesmos 15 bi para o ano que vem, corrigidos pela inflação mais 2,5%, que é o teto de gastos dentro do arcabouço fiscal. Ou seja, essa regra do arcabouço fiscal fala que o governo pode gastar no ano seguinte o que ele gastou esse ano, corrigido pela inflação mais 2,5% como teto. Portanto, é claro que o governo vai gastar o teto e não o piso de 0,6%, e assim ele aumenta ainda mais esses gastos. Além disso, já tinha sido permitido mais de 5 bi em emendas parlamentares, além dos outros 28 bi com as mudanças dos impostos, mudança do PERSE, mudança também da desoneração dos municípios e daqueles 17 setores privados da economia que fez com que o governo arrecade mais. Ou seja, estamos vendo uma flexibilização para o governo poder gastar mais, só nesse caso já permite uma ampliação de gasto de 160 bi, além de todos esses outros furos que vão acontecendo ao longo do caminho, claro, com o consentimento muito deles do Legislativo. Portanto, segundo cálculos do Tesouro Nacional, a equipe econômica precisaria elevar a arrecadação em 296 bilhões de reais em 2025 e 2026 para cumprir as metas fiscais antes dessa mudança. 3% do PIB em que o governo precisaria aumentar de impostos
para conseguir fechar os seus números. Por quê? Porque as despesas eles não querem diminuir. Portanto, os economistas já começam a falar que esse arcabouço é frágil. E é claro, falamos isso desde o começo, não apenas frágil, em que ele simplesmente era inexequível. As contas não seriam alcançadas e agora a gente vê isso com clareza, até mesmo dito pelo governo. Olhando aqui a trajetória da dívida, nós vemos que, baseado nos números anteriores, temos essa curva azul. Agora, o que a gente vê é que a nova trajetória fiscal aqui, nessa corzinha verde, permite maior flexibilidade desses gastos que chega naquele número de 160 bi, além dos outros furos que o legislativo vai permitindo, como esses 15 bi anunciados na semana passada, como 5 bi também das emendas parlamentares, que inclusive o vice-líder do governo, num vídeo de ontem, falou abertamente que ele está tremendamente preocupado com isso. Repito, ele é o vice-líder do governo. Pois bem, em 2023, como anunciamos, os números do governo foram um déficit de 250 bi primário, sem contar os juros da dívida. A receita, no ano passado, caiu 3%, a receita real já descontada a inflação, enquanto os gastos cresceram 12,5%. Imagina teus gastos crescerem mais de 12%, descontada a inflação, e as tuas receitas caírem 3%. Receitas em queda, despesas em alta, a conta simplesmente não fecha. Não precisa ser muito inteligente para fazer essa conta. Seguindo aqui, então, nas matérias interessantes para analisarmos, vemos aqui uma métrica do FMI. Vou primeiro pegar uma matéria que saiu na Globo, falando que o FMI vê o aumento da dívida. Essa matéria está fechada no Globo, que eu obviamente não sou assinante, mas o FMI vê aumento da dívida brasileira nesse ano para 88,1% do PIB e novas altas para os próximos 5 anos. Mas quando olhamos, então, o site do FMI, nós vemos aqui claramente que a dívida pública do Brasil frente ao PIB já atingiu 85,33%. Quando nós olhamos países, por exemplo, como a Rússia, 19%, quando a gente vê a China com 77%, a Austrália com 55%, o México não está aqui, não sei porque está sem data, mas ele está por volta de 55%, 60% do PIB. A gente vê o Peru com 31%, o Chile com 38% do PIB e o Brasil com 85%. Mas o Brasil, inclusive numa matéria que saiu há pouco tempo, ultrapassou a dívida sobre o PIB, não em valores nominais, da Argentina. A Argentina que vem apresentando superávites desde que o governo Milei entrou, inclusive o FMI enalteceu a gestão dele que vem derrubando a inflação, a moeda não desvaloriza, as taxas de juros já caíram de 133% para 70% e a moeda simplesmente se mantém estável. Isso é uma economia fiscal, cuidar das contas públicas, diferente do que o Brasil vem mostrando. E claro, há uma diferença de metodologia em que o FMI considera o total da dívida emitida pelo governo e não apenas aquela que não está no balanço do Banco Central. Se computarmos essa outra metodologia que é levada aqui interna, a dívida pública brasileira está na casa dos 75%, 76% do PIB, como a gente mostrou na matéria do Poder 360, mas antes da entrada desse governo gastador, o que a gente viu é que a dívida estava, conforme a gente consegue ver aqui, em 71,7% do PIB e já subiu para 75%. Ou seja, já teve um acréscimo de praticamente 3 pontos percentuais do PIB, quase 4, e isso representa 1 trilhão de dívida que já subiu, como nós mostramos aqui nessa matéria anterior. Pois bem, essa é a situação fiscal e essa é a situação que o Brasil está. Segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, o Brasil é o terceiro país mais endividado do mundo, ao lado da Ucrânia, diz o FMI, e que o setor público brasileiro terá uma dívida PIB, se continuar dessa forma, em 96%, essa relação dívida-PIB em 2028. Ou seja, situação bastante complicada. Como eu falei aqui, uma outra matéria também, Brasil passa a Argentina e vira o mais endividado da América Latina com 85% do PIB sob a metodologia do FMI e claro que isso já começa a fazer preço no mercado. Olhando esse gráfico aqui, a gente vê que a Selic brasileira, aquela que é determinada pelo Banco Central, que Roberto Campos Neto sairá, acaba o mandato dele, e novos integrantes alinhados ao governo Lula já estão na diretoria e provavelmente assumirão essa presidência, a gente vê uma Selic em queda no Brasil, que economistas já falam que
há possibilidade de voltar a subir essa taxa por conta dessas contas fiscais, coisa que a gente fala aqui faz tempo. Não há espaço para a taxa Selic no Brasil cair com esse quadro fiscal deteriorado. Pois bem, o que vemos aqui então é a linha azul, que é a taxa Selic brasileira, que hoje está em 10,75%. Em contrapartida, essa linha mais clara cinza são os títulos públicos brasileiros com vencimento de 10 anos, que tem a taxa de juros futura negociado a mercado por livre oferta e demanda. Veja que a Selic cai porque é determinada pelo Banco Central, mas a taxa negociada pelo mercado voltou a subir. Ou seja, os investidores estão exigindo mais juros para emprestar ao governo, dado o quadro fiscal e o risco que nós nos encontramos, sem novidade nenhuma. Enquanto isso, o juros real, o título da dívida pública atrelada à inflação, as chamadas NTNs-B, Nota do Tesouro Nacional Série B, já vem pagando mais de 6% acima da inflação. Veja o custo do governo para rolar a sua dívida ou para captar novas dívidas atreladas à inflação. 6% de juros real. É muito caro, é muito oneroso. E isso os investidores exigem para conseguir ou para poder emprestar dinheiro ao governo, uma vez que as contas públicas mostram que a trajetória da dívida seguirá crescendo e, portanto, emprestar dinheiro para alguém que gasta mais do que arrecada de forma estrutural é, obviamente, mais arriscado e faz com que os investidores precisem, demandem mais taxas de juros, caso contrário, eles emprestam para outros países. Outra coisa que a gente consegue ver claramente aqui é o real brasileiro frente ao dólar. Já vemos um real a 5,22. Há poucos dias estava mais ou menos a 4,90. E a gente alertando, compre dólar, diversifique os seus investimentos. Não é uma recomendação de compra, mas sim uma análise de perfil. Deixo, inclusive, no descritivo do vídeo o e-mail da Bianca, que me ajuda com todo esse filtro para nós fazermos o que nós fazemos aqui na Aquavero, que é onde eu atuo com a minha função primária, que eu estou há 20 anos no mercado financeiro, ajudando as pessoas a investirem o seu capital, seja na PF, na PJ, blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, enfim, toda a casinha completa, além de estruturação de dívida, levantamento de capital para PJs, para construtoras, para, enfim, o que cada um precisar. O e-mail está aqui no descritivo, tenham a liberdade, por favor, de nos procurar. Pois bem, o dólar já reflete isso e a gente vê os agentes econômicos precificando um risco muito grande no Brasil, coisas que a gente fala desde que esse governo voltou ao poder, voltou à cena do crime. E um dos grandes economistas brasileiros, e aqui eu não falo com ironia, mas um dos grandes brasileiros que participou ali da criação do Plano Real, que trouxe uma estabilidade monetária para o Brasil a partir de 94, uma mínima estabilidade, fez campanha para o Lula. Ora, um economista brilhante, fundador de uma das principais gestoras, a Gávea Investimentos, no Brasil, fez campanha para o Lula, dizendo, inclusive, numa matéria em que ele soltou lá na Folha de São Paulo lá atrás, que tinha sonhado que o Lula seria responsável. Quão infantil, senhor Armínio Fraga, o senhor tem que ser para acreditar na palavra do Lula e tantos outros amiguinhos seus. Pois bem, agora o senhor faz esse papel patético de sair numa entrevista falando que Lula caminha para tornar o governo uma gestão Dilma. E também disse que ainda não se arrepende, mas que está envergonhado e preocupado com o que vem acontecendo no Brasil. Armínio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu estou com medo. Sério? Sério mesmo, senhor Armínio Fraga? Com a competência técnica que o senhor tem, com o conhecimento que o senhor tem de governo, a mim o senhor não me pega. Não há a menor surpresa nesse tipo de coisa. Sejamos maduros, sejamos adultos. O governo vem fazendo o que ele sempre falou que fazia. É um governo corrupto, é um governo gastador, é um governo hipócrita e é um governo que está pouco preocupado com a economia e com os mais pobres. Simplesmente quer colocar o seu projeto de poder de pé. Portanto, se envergonhe, senhor Armínio Fraga, dessa frase de que está envergonhado e que o Brasil caminha para uma gestão Dilma. Você e os seus amiguinhos contribuíram amplamente para isso. Sejamos adultos para assumir as consequências dos atos irresponsáveis que vocês trouxeram e que o Brasil está num rumo acelerado em direção ao abismo. Seguimos na luta pela educação. Quem puder, por favor, se acredita que esses vídeos, essas informações te agreguem, me ajude se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, ativando o sininho e quem quiser também, através do brunomusa.com.br, pode me ajudar a ser membro
da comunidade e que nós fazemos vídeos exclusivos e encontros presenciais para a gente debater, onde no Brasil, cada vez mais esse debate está sendo censurado. Seguimos na luta pela educação.